Olá pessoal, tudo bom com vocês? Prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês para essa aula. Sejam todos e todas muito bem-vindas e vamos dar continuidade ao nosso estudo com relação às nossas estruturas. Nós vimos nas duas aulas anteriores a parte onde a gente trabalhou com vetores e onde a gente trabalhou com matrizes. E hoje a gente vai ver nessa aula uma nova forma de vocês criarem uma estrutura. Só que dessa vez vai ser uma estrutura heterogênea. Uma estrutura que vai permitir que a gente coloque várias informações de vários tipos. Ao contrário do que a gente viu em vetores e matrizes, que a gente consegue definir um vetor só do tipo inteiro, ou só do tipo float, ou só do tipo character, né? A mesma coisa acontece com matrizes. A gente vai ver no struct que ele permite que a gente crie uma estrutura onde a gente vai ter várias informações e cada informação pode ter um tipo diferente. Então nós podemos, por exemplo, gravar uma informação numa posição que vai ser um número, numa outra posição que vai ser um texto, numa outra posição que vai ser um número do tipo inteiro, numa outra posição que vai ser um número do tipo float, e a gente pode ir mesclando então esses tipos de dados dentro dessa estrutura. Vai mudar um pouquinho a forma de criar essa estrutura, a gente vai ver isso no próximo slide, mas não tem nada que seja complexo, né? Aí também a gente vai ter uma nova opção agora que a gente vai poder dar nome para cada uma das informações que estão sendo gravadas dentro dessa estrutura, certo? Então, algumas características aqui, mais para vocês começarem a se situar com relação ao structure. Ao contrário do vetor, que a gente poderia inicializar e criar ele dentro de uma função e a partir daí fazer o uso dele, o structure nós temos que criar ele fora das funções. Por que criar ele fora? Porque se a gente criar ele dentro de uma função, a hora que a função for executada e finalizar a sua execução, o structure vai deixar de existir. Então, como é uma estrutura que pode ser utilizada em várias outras funções, ele vai ser criado fora, como se fosse uma variável global, como se fosse uma procedure, como se fosse uma function, tá? No mesmo sentido que a gente aprendeu lá na parte de function e procedures. E quando a gente define essa estrutura, a gente pode armazenar somente uma única informação, preenchendo todas as posições, todos os dados, ou então a gente pode transformar essa estrutura num vetor. E a partir daí a gente conseguir armazenar uma série de informações, porque nós vamos ter várias linhas contendo todas aquelas posições que foram criadas. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar criando um vetor, um structure, vendo como a gente faz para criar esse structure, inicializar esse structure, mas gravando somente um conjunto de informações. Depois, nós vamos ver um exemplo onde a gente pode transformar essa estrutura num vetor e gravar, então, várias informações, vários conjuntos dessas informações. Então, por exemplo, criando simplesmente um structure, inicializando ele e gravando somente uma linha. Ou então transformando ele num vetor e gravando aí N linhas, tudo vai depender de acordo com a nossa necessidade. Bom, para criar um structure, nós vamos ver aqui qual que é a regra geral e como é que esse structure é montado. Bom, a gente vai ter que usar a palavra reservada struct, dar um nome para esse structure, como a gente está aqui, ó, struct aluno. Então, o nome dessa estrutura vai se chamar aluno, e toda vez que eu for criar uma variável para armazenar essa estrutura, eu vou ter que usar esse nome aluno. Notem que eu estou devendo. Não estou devendo nada, não. Né? Notem que eu estou declarando aqui uma variável, né? Uma informação desse struct, que é código aluno, que é do tipo inteiro. Estou definindo também uma outra informação chamada nome do aluno, que é do tipo character e que vai guardar 50 posições. Então, o que é essas 50 posições? Lembrando que é até 50 posições. Então, o nome do aluno ele vai ficar no máximo com 50 letras.
Se eu tiver um nome de aluno com mais de 50 letras, ele vai cortar as letras finais e só vai guardar as 50 letras desse nome. Também estou criando aqui uma variável média do tipo float e uma informação, né? Estou chamando de variável, só força do hábito, mas na verdade são informações desse structure. E aqui nós temos uma faltas aluno, que vai guardar todas as faltas que o aluno teve, do tipo inteiro. Por que média ficou float? Obviamente, mesmo conceito que a gente vem vendo esse tempo todo. Né? Nós precisamos guardar casas decimais, então ele vai ser do tipo float. E o int faltas não tem meia falta, né? Então ou é uma falta ou não, é tudo inteiro. Então a gente vai trabalhar com inteiro. Fecha a chave e a gente tem o resultado do nosso structure. A gente definiu uma estrutura, note que é uma estrutura heterogênea, tá? Onde a gente tem várias informações que serão guardadas dentro dessa estrutura e cada uma delas tendo um tipo. Notem também, né, lembrando a posição que a gente deve definir, que a gente deve criar essa estrutura, ela sempre deve estar antes da function main, ou seja, logo no início do nosso arquivo, antes da function main, onde a gente criou as functions, onde a gente criou as procedures, sempre antes, porque a partir daí todo o código que tiver abaixo vai ter uma visibilidade com relação a essa estrutura, ok? Então esse foi o passo para vocês criarem essa estrutura. Agora nós vamos partir para a utilização dessa estrutura. Só que antes da utilização, a gente precisa tomar dois cuidados, tá? Que é mais uma informação complementar que a gente vai estar utilizando aqui. Como a gente vai trabalhar com cadeias de caracteres, ou seja, textos longos, que a gente não trabalhou até agora, nós vamos ter que fazer uso de algumas funções diferentes do que a gente está acostumado a utilizar. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para poder utilizar essas funções é informar qual biblioteca que essas funções estão. Por isso que agora nós vamos ter que declarar, toda vez que a gente for trabalhar com textos longos, tá? Ou seja, daqui para frente, né, a gente vai ter que tratar isso de uma forma um pouco diferente. Então nós vamos ter que ter aqui, por exemplo, o include string, que a gente está informando para o sistema que ele vai utilizar essa classe na hora de fazer a execução do nosso sistema. O que essa classe faz? Essa classe contém várias functions e várias procedures para trabalhar com texto. Né? Dentre elas, nós temos três aqui. O strcopy, o gets e o fflush stdim, que são funções que vão auxiliar a gente a trabalhar com essa cadeia de caracteres. Tá? Então, sempre que a gente for trabalhar com textos longos, nós vamos ter que fazer esse include string.h. Depois, na parte prática, a gente vai ver certinho onde a gente vai colocar isso. Né? No caso, a gente sempre vai colocar aqui no início do texto, onde nós já temos um include IOStream, que é uma classe responsável por entrada e saída de dados. Então, abaixo aqui do include IOStream, a gente vai ter o include string.h, que vai mostrar que, ó, além de utilizar essa biblioteca IOStream, a gente vai estar utilizando a biblioteca string.h, justamente para conseguir utilizar aquelas funções. Se a gente não declarar essa biblioteca no início do nosso programa, no início do nosso código-fonte, o sistema não vai saber que ele tem que utilizar essas bibliotecas, essas functions, essas procedures que estão lá dentro. Então, no momento da compilação, no momento da execução do nosso programa, ele vai retornar um erro ao utilizar essas funções. Bom, dentre essas funções, as que a gente vai acabar utilizando, né, é o strcopy, que realiza uma cópia do conteúdo de uma variável a outra, ou seja, nós pegamos a informação de uma variável e colocamos em outra. Quando trabalhamos com textos longos, sempre teremos que ter a variável de destino
e uma variável de origem. Então, vai ser strcop, a gente vai abrir parênteses, colocar primeiro a variável de destino, vírgula, a variável de origem. No próximo slide, a gente vai ver um exemplo também de como funciona esse strcop e na parte prática a gente vai estar praticando também. Uma outra função que a gente vai utilizar e vai utilizar muito é o gets, que é semelhante ao scanf, mas a gente sempre vai utilizar quando a informação digitada for gravada dentro de uma variável do tipo char, ou seja, do tipo caractere. Por quê? Porque a gente precisa gravar todo o conjunto de caracteres, ou seja, o nome completo da pessoa, por exemplo, que a gente está digitando. E o gets, ele faz isso. Como o caractere ele trabalha letra por letra, o gets ele pega e faz uma leitura de todas essas letras e coloca todas numa variável. Permite que a gente leia todas essas letras, certo? Para o gets funcionar de forma correta, sempre na linha de cima dele, a gente tem que usar o flush, stdim. O que ele faz? Ele vai limpar o buffer do teclado, para evitar que, dentro dessa variável que a gente está gravando, somente as informações que a gente digitou sejam inseridas. Por quê? Senão ele vai ficar tratando esse buffer e pode acontecer de vir lixos, né? Ou seja, caracteres que a gente não digitou ou caracteres que não pertencem, por exemplo, ao nome dessa pessoa. Então a gente tem que ter esse controle, tá ok? E muito cuidado com esse controle, tá? Então não podemos esquecer de utilizar isso. Então, pessoal, essas novas 3 funções devem ser memorizadas, a gente vai praticar um pouco, porque quando a gente for trabalhar com textos longos, são essas funções que são necessárias para a sua utilização e são essas funções que irão garantir que todo o texto digitado vai ser gravado dentro das variáveis, correto? As variáveis que a gente criou para poder armazenar essas informações, tá bom?